Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de como eu me tornei uma escritora. Sim, depois de 4 anos de canal, porque o meu time aqui é um pouco lento. A história começa não com a minha narração, porque eu era muito criança, mas a minha mãe conta que eu azucrinava ela e todas as professoras pra me ensinarem de uma vez a ler e a escrever, porque era o meu destino, né? Desde criança, ó, trilhando o caminho da escrita. Tanto que eu fui a primeira a ser alfabetizada da minha turma. Alguma relevância na história? Não. Mas eu gosto de me gabar desse pequeno fato. Eu fui crescendo e lendo cada vez mais. Já a escrita não era algo que eu gostava. Quer dizer, eu até gostava, mas eu não almejava ser escritora. Eu só escrevia quando a escola mandava. Porém, conforme eu ia lendo cada vez mais a ideia de como seria legal escrever minha história ia se fixando na minha mente, mas era só mais uma ideia. Então, aconteceu Crepúsculo. Eu não descobri logo no lançamento do filme, muito menos do livro, já que eu era ainda um pouco mais criança. Chegou até mim mais ou menos assim no lançamento de Lua Nova, ano, não me recordo. E essa é a parte mais estranha da história, foi que não foi o livro que me fez ser escritora, foi o filme, porque eu não tinha grana pra comprar o livro. Mas eu consumia tudo o que era sobre Crepúsculo, principalmente sobre como a história foi feita, como a Stephenie Meyer escreveu essa história, e o que mais me encantava nela é que tudo partiu de um sonho. Então juntou toda essa fascinação com essa vontade que já estava crescendo e chegou ao ponto assim que faltava o empurrãozinho que me levou para esse mundo. Foi minha professora de português chegando com uma nova redação. E dessa vez, uma das raríssimas vezes que não era uma dissertação, era um tema diferente, uma narrativa, um conto. E o tema eram vampiros que se mudaram para minha rua. E foi um tema que todo mundo gostou, porque, gente, o vampiro estava em febre e ela aproveitou isso. Eu escrevi a história, tirei um 8 e eu senti que faltava mais. Eu falei, por que não escrever um livro sobre esse conto? Eu ainda estava no Fundamental 2, eu acho que era a 6ª, 7ª série. Eu não lembro a idade que eu tinha, eu não lembro de nada. A única coisa é que eu não tinha um computador na época, quer dizer, eu tinha, mas ele estava quebrado e não funcionava. Então eu não tinha, e eu peguei um caderno velho do ano anterior e comecei a escrever à mão. E foi ali que eu percebi e falei, meu Deus, eu amo ser escritora, eu quero fazer isso pra minha vida. E eu cheguei pra minha mãe e contei, mãe, eu quero ser escritora. E ela, muito sã, disse, isso é um hobby, escrever não dá dinheiro, arrume outra coisa. Ela tava certa nessa última parte, não dá muito dinheiro. Exceto para raras pessoas que eu não sou e estou entre elas. Uma parte de mim diz, nossa, mas minha mãe podia ter me incentivado, né? Eu era uma criança, uma pré-adolescente. Porém, se eu já amo tanto a escrita sem ter incentivo, imagina se me incentivassem, gente. Talvez eu teria começado mais cedo e teria um pouquinho mais de dinheiro. Fica aqui o questionamento. Eu escrevi a história, eu escrevi a continuação da história, comecei a escrever outras histórias. Teve um momento assim que eu tava trabalhando em 2 diferentes, 3. Tudo em caderno diferente, e até que me deu um estalo e eu percebi que tudo que eu tava escrevendo estava horrível, péssimo. E na época eu não sabia que existia manuscrito, existia revisão. Eu achava que a pessoa escrevia, o livro estava pronto. Afinal, eu tinha 12, 13, 14 anos. Eu não tinha noção nenhuma de mercado literário. Achei que eu não era uma boa escritora e eu desisti. Eu falei, não é pra mim. Passei um ano e meio, 2 anos talvez, sem escrever. Entrei no ensino médio, tive alguns probleminhas românticos e eu senti que eu precisava me expressar de alguma forma, não sobre o que eu tava sentindo, mas de outro jeito. E eu não sabia o que eu queria, até que eu lembrei que eu gostava de escrever e eu falei, por que não voltar? Eu já tinha uma ideia em mente que ela rondava desde aquela época que eu comecei a escrever, também fruto de uma redação. E eu falei, o que eu tenho a perder? Sentei, escrevi, travei, comecei a pesquisar sobre conteúdo, sobre como escrever livros. Foi basicamente essa frase que eu digitei no YouTube, como escrever um livro. E foi aí que eu comecei a saber um pouquinho mais e fui escrevendo sem quase nenhum planejamento e terminei o livro que foi, que eu considero o meu primeiro, aquele de vampiro não, porque é muito ruim. E ele terminou com 130 mil palavras. Sim, eu escrevi um cavalhaço gigantesco. E eu dei o nome dele de Labirinto dos Elfos. E ali eu tava com os meus 16 anos, tinha terminado a história, eu não tinha ideia do que acontecia, porque eu só pesquisei como escrever um livro, não como publicar ele, o que vem depois. Então, nessa época tinha... Ai, esse constrangedor. Nessa época tinha um concurso de alguma editora que eu não lembro. Eu só lembro que não fazia nenhum estilo com fantasia. E fui lá, eu mandei meu livro na esperança de conseguir alguma coisa. Nem preciso dizer que eu não passei, né? Nesse meio tempo, eu acabei conhecendo o Wattpad, li vários livros deles e comecei a ter vontade de publicar ali. E eu tinha um livro novo
E falei, por que não, gente? Já estava imaginando que eu ia ter milhões de leituras, que uma editora ia me chamar para publicar, que a minha vida ia mudar, eu ia ser rica, ia ter filme. E eu flopei. Na verdade, essa história até hoje é meio flopada. Se você olhar e falar, nossa, mas ela tem 100 mil leituras. Sim, mas já faz quase 10 anos. Vai fazer 10 anos que essa história está nas Wattpad. É praticamente 10 mil leituras por ano. É bem pouquinho se você colocar aí nesse meio. Mas voltando à minha história de escritora e não de desejos que eu não sabia que eram impossíveis, fui escrevendo mais, publicando outros livros ali. Tanto que um deles foi O Canto da Sereia, que hoje está publicado na Amazon. Totalmente diferente. Não, totalmente não. Uns 60% diferente da história. O link tá aqui na descrição, tá? E outras histórias que hoje eu tirei elas e talvez elas nunca vejam a luz do dia, que eu pretendo fazer mês que vem um livro sobre esses livros, que eu sei que eu acho que eu nunca vou publicar eles, e tá tudo bem. E depois de um tempo eu meio que cansei de publicar no Wattpad, porque não dava retorno. O Labirinto dos Elfos era o único livro que ia mais ou menos bem, mas eu continuei escrevendo. Eu escrevia e guardava pra mim, então eu não avançava muito, eu não progredia muito. Nessa época eu achei que eu já sabia tudo de escrita. Eu tava estagnada, mas eu não percebia que eu estava estagnada, porque pra mim, gente, eu tava feliz, eu tava escrevendo meus livros, eu tava guardando eles, esperando o momento que um dia eu ia ser uma escritora e viver disso. Como que eu não fazia nada? Eu não sei, gente. Eu era meio burra. Vou assumir. Eu não tava levando a sério. Eu queria aquilo, mas eu não lutava por isso. E então veio a pandemia. Primeira coisa, eu continuei escrevendo tudo, mas uma coisa que mudou nessa época foi que eu comecei a me aproximar da Amazon. Eu já conhecia, mas eu era uma pessoa muito do Wattpad que não queria pagar. Então, como teve aquele bando de livro grátis, gente, eu peguei um monte e comecei a ler. Comecei a acompanhar algumas youtubers que liam livros nacionais. Comecei a comprar um ou outro quando eu gostava muito. E depois acabei assinando o Kindle Unlimited e nunca mais parei, porque, gente, é maravilhoso. E aí eu tinha muita história, tanto pra ler quanto pra escrever, e eu queria compartilhar com alguém, então eu decidi criar um canal no YouTube. Eu sempre quis ter um, mas sempre tinha algo que atrapalhava. Ou eu não tinha uma câmera que gravava, ou meu celular era muito ruim, ou eu não tinha como editar, ou eu não tinha quem editava pra mim. Teve uma época que eu gravei vários vídeos, porque eu achei alguém que ia editar pra mim, falou que editaria, mas nunca editou. Então, nesse meio tempo, eu falei, cara, o que eu tenho a perder, né? Eu não tô fazendo nada, então eu comecei a gravar. E o intuito era vender meus livros, mas aí eu percebi que eu não tinha livros pra vender e começou a vontade de migrar pra Amazon. E na época eu não sabia de nada, foram muitos vídeos, mas pelo menos eu tava um pouquinho mais madura pra saber que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, fui atrás. E antes de eu continuar a história, você já deixou gostei aqui no canal, ajuda bastante o vídeo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreva no canal pra não perder nenhum. Estou sempre dando dicas de escrita, dicas de leitura e, futuramente, um pouquinho mais dos meus hobbies e de mim mesma. Hobby, né? No plural não, porque ninguém vai querer me ouvir falando de Magic, então a gente fica em um só. Mas se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilhe para todos os seus amigos para eles virem aqui conhecer o canal. Então, pesquisei tudo e chegou a hora de escolher qual livro eu iria publicar. E o escolhido foi O Labirinto dos Elfos. Eu achei que seria poético publicar o primeiro livro que eu escrevi. Porém, extremamente caro. Para quem não conhece o mundo da publicação independente, quanto maior o livro, mais caro ele é. E lembra que eu falei que ele tinha 130 mil palavras. E quando eu percebi que não ia conseguir fazer esse planejamento, eu tive que escolher outro livro. E eu tinha acabado de escrever Pequenos Desejos. A história que era perfeita para ser a primeira a ser publicada, porque ela era curtinha. E então seria um pouco mais... Quer dizer, um pouco não, né? Muito mais barata. Porém, ela não foi a escolha mais inteligente que eu poderia ter tido. Não me leve mal, gente. Eu gosto da história. Ela é uma boa história. Porém... o que eu queria escrever era fantasia e romance. E Pequenos Desejos não tem romance e tem muita pouca fantasia. Então, não era o público que eu queria atingir, entendeu? Mas na época, gente, eu não pensava nisso. Eu não entendia tanto de mercado literário. Quer dizer, eu não entendia nada, né? Minhas pesquisas não foram tão profundas. Mas o importante desse livro é que eu aprendi como ele funcionava, como publicar, como cada serviço funciona, divulgação. Eu errei muito e aprendi o que não fazer. E dessa vez teve uma coisa muito diferente de quando eu publiquei O Labirinto dos Elfos no Wattpad. Dessa vez eu não esperava nada, então quando eu flopei não doeu tanto.
reuni o que eu aprendi e fui para minha próxima publicação, que foi O Canto da Sereia, o primeiro livro e acredito que o único que foi tirado do Wattpad. Mudei bastante coisa. E ali ele flopou um pouquinho menos que Pequenos Desejos. Não a ponto de eu falar, meu Deus, estou progredindo. Era um passo de lesma. E foi nesse meio tempo que eu finalmente decidi realmente o que eu queria publicar. Sim, ainda era romance e fantasia, mas com bastante detalhes nas partes quentes, se é que você me entende. Porque eu gostava de ler, eu descobri que eu gostava de ler essa fantasia com hot, e eu tava começando a descobrir escrever. Eu ainda tinha um pouco de vergonha, mas eu estava lidando com isso. E eu descobri bem no meio da publicação, e eu percebi que também ela não ia dar totalmente certo, mas aí teve aquele ponto de eu não tinha nenhuma história. Eu tava escrevendo a história, né, no caso que eu gosto, e eu já tinha gastado dinheiro, um bom dinheiro ali. Falei, então vai ser isso. E ele deu ali uma andadinha, foi um pouquinho melhor, bem pouquinho, tá? E eu sou uma pessoa assim, eu não me comparo com outras, porque elas têm outras realidades que a minha. Eu tento me comparar com o eu do passado. E a pessoa que publicou O Canto da Sereia foi melhor que a pessoa que publicou Pequenos Desejos. Hoje, olhando em retrospecto, eu vejo que, principalmente nas fantasias, ou pelo menos onde cabia a história, eu sempre estava tentando colocar essas partes mais detalhadas, mas eu tinha vergonha. Então, ou eu colocava assim, uma narrativa muito ruim, ou eu pulava para a noite seguinte, sim, eu era dessas pessoas. Ou eles estavam chegando no momento e algo acontecia para atrapalhar o processo. Então eu queria ir, mas eu não tinha coragem. E hoje eu tenho 2 livros publicados nesse caminho que eu quero seguir. 2, quase 3, porque eu tô trabalhando na nova publicação. E eles são Entre Amores e Garras. Aquele livro que realmente é o que eu quero escrever. Por mais que eles tenham um pouquinho menos de fantasia do que as próximas ideias que virão, eles ainda têm fantasia, eles têm romance e eles têm hot. E é isso que eu quero escrever. E o próximo livro também vai ser assim. Ele faz parte do universo. Quem lê os livros sabe o que vai acontecer, porque o epílogo dá um gostinho. Mas eu não vou falar muito sobre isso. Apenas que ele vai ser lançado no dia 28. E um ponto importante aqui é que não entendam que eu estou desmerecendo os meus 2 primeiros livros. Eles foram fundamentais para me trazer ao que eu sou hoje. E eles não são histórias ruins, eles são histórias boas, eu trabalhei muito nelas, deixei elas bem redondinhas, sem furo, bem narradinhas, com personagens bem legais. Só que eles não são o que eu estou querendo escrever. São histórias importantes, são histórias maravilhosas, e elas me ajudaram muito. E eu vou continuar divulgando elas porque elas são boas histórias. Elas só não são o que eu quero escrever. E eu não sei se é um sinal ou não, mas por mais que Lobo em Fuga não foi tão bem, na verdade ele foi um pouquinho pior que O Canto da Sereia, Reencontro dos Lobos foi muito bem no lançamento, tanto que eu tô tendo leitura dos 2 livros até hoje. Assim, foram os 2 livros que estão mais vendendo, mais sendo lidos. São livros em que, na minha bolinha, estão sendo um super sucesso. E por mais que Lobo em Fuga foi um lançamento ruim, eu acho que ter a duologia completa puxou mais gente, então eu tenho leitura até hoje e faz 4 meses que eu publiquei o 2º livro, o que foi maravilhoso, assim, e elas estão aumentando, não diminuindo, o que me deixa extremamente feliz e sabendo que eu tô no caminho certo. E eu já falei do passado, um pouquinho do presente, e agora eu vou falar um pouquinho do futuro dos meus próximos projetos. E atualmente eu tenho 3 que estão brilhando os meus olhos, que são muito mais fantasia, alguns com um pouco mais de romance, um pouco menos de romance, e todos com, obviamente, hot. O primeiro vocês já conhecem eles muito bem, já que eles estão sempre presentes no Diário de uma Escritora, que é o livro 1 e 2 da protagonista. É um livro de fantasia que tem bastante fantasia e um pouquinho menos de romance. E eu planejo publicar eles ano que vem, um no início do ano e um no final. Esse aqui eu não vou falar muita coisa porque, gente, eu tô falando dele já faz 1 ano do Diário de Escritora, então vocês conhecem bastante, mais de 1 ano, né? Porque teve a época que eu comecei a escrever e desisti. Depois vem a minha trilogia das princesas, já tá escrito. Eu contei tudo pra vocês no Diários de janeiro a junho de 2023, ó. Tem que ser um pouquinho mais antigo no canal para lembrar dessa história. Eu apelidei ela carinhosamente de Raptada. Por enquanto eu não tenho planos de publicação pra eles, porque, né, isso vai ser só em 2026. Mas é uma história que eu estou... Ai, gente, ela é muito fofinha. Ela tem bem mais romance e um pouquinho menos de fantasia. Levando em conta que é um mundo mágico.
Tá bom. Tem assim, uma boa fantasia, mas o romance é o foco. Muito caliente. Pouco caliente, mais ou menos caliente. De todos que eu falei, que ele vai ser o mais assim caliente, porque ele é mais focado no romance, mais focado na relação dos personagens, então não consigo falar mais nada, gente. É uma história que me encanta os olhos. Ela é um pouco mais fofa, um pouco mais doce, um pouco mais romance de época, então, tirando o primeiro livro, não vai ter grandes plots, é uma história mais fofinha, e eu tô muito animada. E o terceiro, que é assim, eu não tenho palavras para descrever o que é esse projeto. Ele vai ser o mais desafiador, porque, primeiro, que ele vai ser um monster romance, porque eu gosto muito de ler esse tema, então quero tentar escrever. E serão 5 livros e um prequel. Sim, gente, eu já defini toda a história. O primeiro livro vai ter vários ganchos, dicas, foreshadowings desse prequel, então tá sendo muito legal. E eu não sei qual dos gêneros vai sobressair, se vai ser mais a fantasia, mais o romance, porque a história ainda não tá totalmente desenvolvida, muito longe. Mas essa é uma história que me encanta, é uma história que eu tenho que me segurar pra não passar ela na frente de todas, porque é uma história que não sai da minha mente, eu estou apaixonada por ela, pelas 3. Mas ela ainda tem aquele um encanto, um frescor de acabei de ter ideia, que geralmente ideias novas têm. Então, esses são os projetos que vão ocupar muito tempo, né? Porque, como eu falei, são 6 livros, só dessa. Putz, 11 livros. Sim, caramba. Ó, são 2 da protagonista, 3 das princesas e 6 desse. Então, eu tenho que começar a ser mais rápida pra escrever. Mas, gente, estou saindo do foco aqui, né? Vamos voltar. E essa é um pouquinho da minha jornada de como eu me tornei escritora e meus próximos passos. Se você é escritor, deixa aqui nos comentários um pouquinho de como você se tornou, dos seus próximos projetos, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajudou bastante. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu tô publicando pra vocês. Tô planejando cada vez coisas mais legais. Se você já for inscrito, pega o link desse vídeo e compartilhe pra todos os seus amigos. Se você ainda não conheceu nenhum dos meus livros, todos eles vão estar aqui na descrição. Comprem usando o meu link, que eu ganho uma comissão e vocês não pagam nada mais por isso, mas eles também estão disponíveis pelo Kindle Unlimited. E se você quiser estar por dentro de tudo que eu tô lendo, tudo que eu tô escrevendo em tempo real e de luz apagada, vá me seguir nas minhas redes sociais. É isso, esse vídeo, um pouco diferente do que eu costumo fazer. Até o próximo vídeo. Tchau!